Olá, queridos irmãos e irmãs. Muita gente questiona por que Deus, sendo citado na Bíblia como todo-poderoso, não acaba com os males do mundo. Ou ele não é todo-poderoso, ou ele não quer simplesmente resolver essas questões. Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar a entender esse tema. Por que será que Deus então não acaba com esses problemas todos que nós vivemos em nossa sociedade? Tem um motivo, ou melhor, tem vários motivos. Eu vou te explicar isso dentro da palavra de Deus com algumas reflexões importantes. Então vamos para a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: a Bíblia mostra Deus como sendo o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Mas não entendo por que ele não usa todo esse poder para resolver os grandes males do mundo. Tanta gente morrendo de fome, tanta gente sendo morta por bandidos e Deus parece não fazer nada. Fico confuso com isso. Ele não quer fazer ou ele não tem poder para fazer? Se ele tem poder, com apenas uma palavra, ele acabaria com a fome, acabaria com os crimes, acabaria com todos os males. Por que Deus não faz isso? Muito obrigado, querido irmão, por dividir a sua angústia com a gente. A gente vai trabalhar esse tema com detalhamento hoje e você que me assiste também pode deixar a sua pergunta, a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Antes de a gente responder, lembre-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha para abençoar o nosso trabalho. Não custa nada para você e isso traz para a gente uma grande bênção para a gente avançar e alcançar mais vidas. Texto na tela, Salmos 93, versículo 1 diz o seguinte: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Esse é um dos versículos que relatam o poder de Deus, a grandeza do nosso Deus, o fato dele estar reinando, o fato dele ser de fato o Todo-Poderoso. Então, queridos, Deus é com certeza descrito na Bíblia como Todo-Poderoso, como soberano, como aquele que tem tudo em suas mãos. E isso leva muitas pessoas, então, a questionar a verdade dessas afirmações, pois pensam essas pessoas, se ele é tudo isso, por que então o mundo está um caos, mergulhado em pecados, mergulhado em males, e Deus parece então não fazer nada? Nós vamos refletir a respeito disso de uma forma profunda, mas também provocativa. Por isso eu quero que você fique até o final para que você possa realmente compreender esse tema de uma forma completa e verdadeira. E nós vamos começar falando o seguinte: como que Deus fez as coisas? Como que Deus trabalhou as questões para que elas funcionassem no nosso mundo? Mas antes de te explicar isso, é nesse momento que você se inscreve no canal. Estamos postando aqui vídeos de segunda a sexta às 15 horas para o seu crescimento. Então não tem nenhum motivo para que você fique de fora desse canal. Inscreva-se agora gratuitamente, marque todas as notificações para que você seja avisado e então marque esse compromisso na sua agenda, passe por aqui às 15 horas para assistir o seu vídeo. Olha só, somos muito propensos a querer soluções mágicas para as coisas. Fala a verdade, não é assim? Como seria bom, por exemplo, se a gente não precisasse estudar antes, toda a matéria simplesmente entrasse em nossa mente e de um dia para o outro soubéssemos tudo o que a gente precisa. Como seria bom se não precisássemos trabalhar todos os dias? Fala a verdade. Trabalhar para obter o nosso sustento é difícil. Antes chegasse a nós, com o mínimo esforço, os ganhos que nós precisamos, sem a gente precisar trabalhar nada. Como seria bom se Deus resolvesse então todos os meus problemas e os problemas do mundo inteiro e eu pudesse apenas curtir a vida, só aquilo que eu gosto, as coisas boas e deliciosas da vida, do mundo, de tudo que existe. O grande problema, irmãos, desses desejos é que eles ignoram que cada coisa tem uma forma de ser feita, tem uma ordem natural, tem uma organização determinada por Deus e ainda muitas dessas coisas foram contaminadas por causa do nosso pecado. Então elas funcionam de uma forma totalmente prejudicada do que aquela forma que Deus queria que funcionasse lá no início. Então pense comigo.
É por isso que nós aprendemos sempre aos poucos. É por isso que nós temos problemas que nos ajudam a crescer, precisamos deles. É por isso que nós nascemos crianças e bem devagar vamos virando adultos. Existe uma ordem natural e no meio de tudo isso temos ainda dificuldades relacionadas ao pecado. Deus estabeleceu ordem para as coisas. E isso é algo bom, pois toda a criação de Deus é boa. Tem coisas que Deus estabeleceu para funcionarem daquela forma e aquilo é bom. Pois a vida ela é forjada em um ritmo diferente daquele que nós queremos. Mas é assim que as coisas foram feitas para ser, ok? Muitos questionam, por exemplo, por que Deus não acaba com a fome do mundo? Vamos pensar nessa questão? Quando dizem isso, estão na realidade querendo transferir para Deus uma responsabilidade que Ele deu a quem? A nós. Veja bem, a minha pergunta é a seguinte: na ordem natural criada por Deus, existem condições dadas por Ele e alimento suficiente no mundo para alimentar todas as pessoas da Terra? A resposta é sim, queridos. É muito importante a gente entender isso. E agora eu vou explicar para você uma questão que precisa ser compreendida: a realidade dos males. Por que eu falei realidade? Porque muitas pessoas olham para os males do mundo de uma forma fantasiosa, fake, de uma forma totalmente incorreta. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e para a realidade das coisas, nós observamos que os males eles têm algumas características que são importantes que a gente entenda. Veja bem. Por que tem gente que ainda passa fome nesse mundo? Eu vou te explicar, é simples. Nós não fazemos o que devemos fazer. O governo não faz o que se deve fazer. Por exemplo, nós desperdiçamos comida, nós somos egoístas. Produtores jogam alimento fora porque eles não têm beleza suficiente para estar nas prateleiras. Queridos, nós fomos educados com o passar dos tempos, por exemplo, a somente escolher as melhores frutas. Então muitas frutas são jogadas fora, por quê? Porque ninguém compra. Governos colocam altos impostos nos alimentos e eles ficam cada vez mais caros. O mercado quer lucrar cada vez mais e os alimentos cada vez mais ficam longe da mesa dos mais pobres. Nós deixamos, por exemplo, alimentos estragarem dentro de nossas geladeiras, ao invés de os dar a um necessitado, ao invés de sermos mais organizados no nosso dia a dia e consumir apenas o que nós precisamos. Esses são só exemplos que mostram que Deus nos proveu do necessário, porém, o homem com seu egoísmo e sua distância de Deus não usa a provisão de Deus de uma forma correta e, claro, depois coloca a culpa em Deus. Deus deu todas as ferramentas, o homem não usa ou faz mau uso delas e depois a culpa é de Deus. Agora vamos pensar em outra questão aqui importante que tem sido aí muito falada nos nossos tempos. Por que Deus não acaba então com as guerras que acontecem? Os mesmos que perguntam por que Deus não acaba com as guerras, muitas vezes amaldiçoam pessoas ao seu redor, odeiam seus semelhantes, guerreiam no seu dia a dia. Nós é que não acabamos com a guerra, os homens, os seres humanos envolvidos nela. Se todos os homens resolvessem hoje que iriam dialogar, que iriam sentar e resolver seus conflitos, que iriam valorizar mais a vida do que os interesses financeiros, que iriam respeitar as escolhas de cada um e cada um iria se comprometer a fazer escolhas com base no amor ao próximo, porventura, pergunto eu, não se acabariam ou se diminuiriam muito as guerras e os conflitos? Olha só, por que Deus teria a responsabilidade de resolver algo que está ao nosso alcance, que Ele deu ferramentas para que nós fizéssemos o que é certo? Essa responsabilidade é de Deus ou é nossa? Deus, porventura, não nos deu em sua palavra orientações de como vivermos pacificamente neste mundo? Olha só, o nosso pecado muitas vezes dá vazão a tantos maus desígnios do nosso coração que nós mesmos sofremos por eles e fazemos outras pessoas sofrerem. Mas claro, depois o que nós fazemos? Terceirizamos a culpa. A culpa é de Deus. Ele que não resolve, Ele que tem poder
todo o poder e não resolve, quando na realidade nós temos também poder para resolver, mas não fazemos. Guerreamos com palavras, com violência ou de outras formas que achamos. E isso então não é culpa de Deus, é culpa nossa. Observe bem o que Deus ensina na sua palavra. Deuteronômio 4:40 diz o seguinte: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os teus dias que o Senhor teu Deus te deu ou te dá para todo o sempre. Observe bem que a palavra nos ensina a obedecer a Deus, que isso vai fazer com que a gente ande bem, as coisas funcionem, mas o homem não faz isso. Mas agora eu quero aqui provocar um pouquinho você, ok? Por favor, não saia nesse momento. Alguns porquês que incomodam o ser humano, porquês que fazem com que a gente se sinta desconfortável no nosso coração. Mas antes de te mostrar esses porquês, um recadinho rápido. Eu acabei de lançar agora um curso de Apocalipse, versículo por versículo. Eu vou te explicar em videoaulas todos os 404 versículos de Apocalipse, todas as figuras, todos os códigos, todos os contextos que existem em Apocalipse. Faz sentido para você entender esse livro maravilhoso? Primeiro link aqui fixado nos comentários desse vídeo tem um link com mais informações do curso. Dá uma passadinha lá, tenho certeza que vale a pena você entrar e ampliar o seu conhecimento com esse comentário que eu fiz com muito carinho para vocês. Olha só, por que não aproveitamos as condições que Deus nos deu e resolvemos os males? Por que não convertemos o nosso coração passando a amar o próximo como a nós mesmos, de fato e de verdade? Por que os governos não gastam menos com guerras e usam esse dinheiro para socorrer os menos abastados? Por que não damos uma roupa nossa que está sem uso há anos em nosso guarda-roupa a alguém que não tem o que vestir e passa frio? É Deus que tem que fazer isso? É Deus que tem que ir lá no meu guarda-roupa e pegar uma roupa e dar a alguém? Queridos, olha só. Por que não separamos um pouco do que nos sobra para socorrer alguém que está numa fase difícil da vida, passando por problemas? Por que não denunciamos criminosos que estão debaixo do nosso nariz cometendo crimes? Por que não cuidamos dos nossos idosos ao invés de entulharmos eles em asilos? Por quê? Olha esses porquês, eles provocam a gente a conhecer a realidade. Será que nós não fazemos todas essas coisas porque Deus não quer? Ou porque nós é que não queremos? Será que é Deus que não resolve os males do mundo ou somos nós, seres humanos, que não temos tido essa disposição, já que temos as ferramentas para fazer com que as coisas sejam diferentes? Eu sozinho não posso acabar com todos os problemas do mundo, mas eu posso abençoar pessoas dentro da minha casa, em minha escola, em meu bairro, em minha cidade, enfim, pessoas que estão ao meu alcance e possibilidades. Agora pense, se todos fizessem isso, o mundo já seria diferente. Podemos acabar com muitos males que acontecem debaixo do nosso nariz. Basta querer. Mas nós queremos, queridos, muitas vezes queremos na teoria, mas na prática, de fato, não queremos. Nós temos todas as condições para resolver muitos desses males que acontecem, mas não fazemos. Mas olha só, preste bem atenção nisso para fechar. Deus está ciente de tudo isso e Ele já escolheu um dia em que Ele irá colocar fim à nossa maldade, à nossa falta de compromisso com o bem e transformará todas as coisas com a sua justiça, que será implacável. Esse dia é chamado na Bíblia de juízo final. Deus corrigirá aquilo em que nós falhamos. Ele fará justiça, colocará ordem, perdoará arrependidos sim, transformará a situação de muitos afligidos. E aí, a esperança e expectativa que a palavra de Deus nos dá está em 2 Pedro 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãos, é importante entender que apesar de nós falharmos, termos os recursos, Deus estabeleceu um dia em que tudo mudará, em que a justiça será plena, em que todo o mal será extirpado. Então, Deus está assim já estabelecido para realizar isso. Enquanto isso não acontece, a responsabilidade
que nós temos com o nosso mundo, com a nossa família, com o nosso próximo, está descrita na palavra de Deus. Nós não podemos transferir para o Senhor a responsabilidade que Ele deu a cada um de nós. Bom, espero que você tenha gostado dessa reflexão provocativa. Deixo aqui para você mais alguns vídeos. Assista mais 1 ou 2 vídeos para que você cresça ainda mais no conhecimento do Senhor, ok? Vou ficando por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.